Neste momento eu quero cumprimentar a todos os nossos irmãos e internautas com a paz do Senhor. Quero louvar a Deus por essa oportunidade tão sublime, pelo qual o Senhor Deus tem nos concedido esta oportunidade de mais uma vez estar aqui, juntamente com nossos irmãos, para nós juntos compartilharmos, para mais uma pré-aula. Desta semana me foi otorgada a fazer a pré-aula e aqui estou, para fazer essa pré-aula, aonde o Senhor Deus nos irá abençoar, de uma forma especial, diante dessa lição pela qual nós aprenderemos no próximo domingo. Também depois de nós passarmos o final de semana, abençoado na presença do Senhor, onde tivemos a grande festa, onde nós vimos o mover de Deus, nas nossas vidas, sentimos a presença do Senhor, aonde Deus falou maravilhosamente através da festa. Louvo a Deus também pela vida do nosso pastor presidente, nossos vice-pastores, a igreja do Senhor, os nossos irmãos, colegas que fazem as leituras semanais, o nosso professor Orival, o nosso comentarista, pastor Jean, pastor Gilvan, e enfim, todos os nossos irmãos que fazem parte da diretoria da nossa EBD. Então nós iremos partir aqui para a nossa lição, pelo qual estamos indo para a lição número 4, pelo qual nós estaremos aprendendo um pouco sobre esta lição, pelo qual falará sobre Jesus multiplica pão e peixe. Então nós iremos aprender um pouquinho desta, falaremos um pouquinho desta lição neste momento. Então, vemos aqui que o textual se encontra em João 6:11, onde Jesus, naquele momento, ele diz: Jesus então tomou os pães e, havendo dado graça, repartiu-os pelos que estavam reclinados, e de igual modo os peixes, quanto eles queriam. A verdade prática nos diz assim, que Jesus nunca despede ninguém com as mãos vazias. Palavra muito bonita, Jesus nunca despede ninguém com as mãos vazias. Todas as vezes que nós pedimos a eles, nós suplicamos a Ele a todas as nossas necessidades, Ele está pronto para nos atender. Então aqui nós vemos aqui que o objetivo geral dessa lição é expor sobre a multiplicação. E os objetivos dessa lição é narrar o único milagre de Jesus referido nos 4 evangelhos, onde esse milagre realizado, a multiplicação dos pães e peixe, ele é o único milagre que ele está escrito nos 4 evangelhos. Em Mateus ele está escrito no capítulo 14, do versículo 13 ao 21. Em Marcos está escrito em capítulo 6, do 30 ao 44. Em Lucas está escrito capítulo 9, do 10 ao 17. E em João está escrito no capítulo 6, de 1 ao 14, que é a nossa leitura bíblica em classe. Então aqui esse objetivo é narrar que esse único milagre que Jesus fez nos 4 evangelhos. Segundo, destacar uma necessidade a ser suprida. Então nós vemos aqui que vai destacar, através desse milagre que Jesus realizou, ele vai destacar aqui, uma necessidade. Nessa lição, em que Jesus supriu a fome daqueles que estavam ao seu redor. A lição aqui fala que tinha quase 5.000 homens ali, que ele pediu para sentar ali na relva, de 50 e 50. E vimos aqui, que
Jesus, ele supriu a fome de todos aqueles homens. E aqui a leitura bíblica em classe diz que ainda sobrejou 12 cestos. Ainda que sobrou ainda, né, daquela alimentação que ele pediu aos discípulos para dar para aquela multidão, ainda sobrou 12 cestos, né, de pedaços de pães e peixe. Então, e terceira, demonstrar a inépcia dos discípulos. Naquele momento ali, Jesus também testou, né, a fé dos seus discípulos. Ali diante daquele lugar, deserto, difícil, distante de comida, né? Mas Jesus, ele é onisciente. E ele sabia que ali, no meio daquela multidão, ali tinha aquele rapaz, né, que tinha 5 pães e 2 peixes. Ele sabia. Mas para testar ali a fé, né, ali do seu discípulo, ele então, né, testou ali a fé deles naquele momento. Então nós iremos para a nossa introdução, que nos fala assim: o único milagre registrado pelos 4 evangelistas, né, embora com algumas diferenças nos escritos. Foi escrito nos 4 evangelhos, mas, porém, com algumas diferenças nas escritas, mas o contexto é o mesmo. Os 3 evangelhos sinópticos narram 2 motivos pelos quais Jesus e seus discípulos foram para o lado oriental da Mar da Galileia. Primeiro, né, ponto, eles estavam muito ocupados e não teriam nem tempo para comer. Segundo, né, eles estavam abatidos com a notícia da morte de João Batista por ordem de Herodes. O evangelista João coloca esse texto no contexto das proximidades da Páscoa e do conhecido sermão de Jesus sobre o pão da vida. Primeiro ponto, o milagre da multiplicação. Jesus como pão da vida. Nós vimos aqui que é a primeira das 7 declarações de Jesus, né? É a primeira das declarações de Jesus, das 7 declarações de Jesus, foi a primeira que ele diz: eu sou o pão da vida, proferida por Jesus e contida no Evangelho segundo João, no capítulo 6, versículo 35. Nós vimos aqui por que esclarece esse assunto tão importante de Jesus, quando ele diz que ele é o pão da vida. Porque aqui fala que a farinha de trigo nos tempos bíblicos era luxo, né, para Israel como para todos os povos mediterrâneos e do Oriente Próximo. O pão sempre foi alimento básico, muitas vezes mencionado nas Escrituras como símbolo de comida. Então nós vimos aqui, né, que nas primeiras das 7 declarações de Jesus, quando ele diz que era o pão da vida, eu sou o pão da vida. Então aqui está demonstrando, né, que o pão naqueles tempos, né, a farinha pelo qual produziu o pão era uma comida, né, de luxo, era coisa cara. Então nós vimos aqui que Jesus também, né, declarou também que ele era o pão da vida, né? Ele estaria pronto para dar vida e vida com abundância para as pessoas, porque também, né, Jesus, ele é por excelência, a pessoa por excelência diante, né, daquele povo na sua época. Então vimos aqui também a multiplicação dos peixes. Aqui quando fala aqui dos povos mediterrâneos do Oriente Próximo, nos fala que o que dizem esses povos mediterrâneos? Esses povos mediterrâneos são os que habitavam e ainda hoje habitam na região costeira do mar Mediterrâneo, né, que se estende do Mediterrâneo Oriental até o Mediterrâneo Ocidental. Vimos aqui que esses povos são uma mistura
de diversas raças e diversas civilizações, né, como os egípcios, fenícios, gregos, romanos e outras, né, gerações, denominações também que tinha ali naquela região. Então vemos ali que nessa região, né, ele era um lugar de pessoas que tinha, né, uma vida, né, assim, uma vida financeira boa. Então ali naquela região, né, é onde ali continha, né, que usava muita farinha de trigo, que fazia o pão que era usado por aqueles povos. 1:2. A multiplicação dos peixes. Os peixes figuram como parte de alimentação do povo de Israel desde o mesmo que se instalou no Egito. Para os leitores, né, a significação que os peixes tinham para os hebreus e o apreço que o povo possuía pelos elementos da pesca, né, onde vamos citar, né, aqui a oração que se deu a sua jornada no deserto, onde também fala, né, que aquele povo só pelo deserto, onde Deus designara, e ali eles começaram a murmurar, né, tinha alimentação todo dia, mas murmuravam, e no qual também aparecem os peixes, dentre os alimentos dos quais tinham saudades, né? Eles lembraram ali, né, dos peixes que eles comiam no Egito. Então aqui é uma demonstração, né, um pouco que fala sobre peixes. Item 2. A misericórdia de Jesus com a multidão. Aqui então nós adentraremos aqui aonde nós iremos falar, né, na leitura bíblica em classe, que Jesus, né, ele teve compaixão, né, daquele povo que estava com fome. Então aqui fala a compaixão de Jesus. Em primeiro lugar, né, Jesus, ele se manifesta aos gentios e diz: tenham compaixão desse povo, porque há 3 dias estão comigo e não tenho o que comer. Então nós vemos aqui que naquele momento Jesus comoveu de uma compaixão por aquele povo. Porque Jesus, né, ele era humano, ele era 100% Deus e 100% também homem. Então ele viu ali a necessidade daquele povo, que precisariam também alimentar, porque já tinha 3 dias que estavam sem comer. Então nós vemos aqui, né, a dedicação e a aliança, né, está sempre ligada à sua compaixão. Então a dedicação de Jesus e a aliança, né, sempre são ligadas à sua compaixão. Então não somos consumidos, porque a misericórdia de Deus não esgota, né? Então nós também não somos consumidos, porque sabemos que a misericórdia de Deus, ela não tem fim, ela nunca esgota. Ele está sempre pronto para nos ajudar e ajudar aqueles também que precisam. Então vimos aqui, né, que Jesus, ele teve compaixão daquela multidão. E vamos ver aqui na frente também um pouco pelo qual vai falar, né, a questão quando ele fez a multiplicação naquele momento ali para o povo. Vamos para o item 2 e 2. O lugar era deserto. Sabemos que deserto também, né, ele representa muito na nossa vida. Muitas das vezes nós passamos por um deserto, enfrentamos um deserto, mas nós precisamos estar preparados, né, para enfrentar um deserto. Segundo a história, fala que quando o turista, pessoas vão visitar um deserto,
ou passar por um deserto em uma rodovia, geralmente tem uma placa, né, dizendo ali, você precisa estar preparado porque você agora vai enfrentar um deserto, né? Porque deserto é lugar que não tem, muitas das vezes, uma solução para ser resolvida na nossa vida. A nossa vida espiritual também, né? Precisamos, né, estar preparados, né? Estar com Jesus, para que quando o deserto chegar à nossa vida, nós possamos estar preparados para atravessar o deserto. Né? Sabemos que o deserto é uma região árida, uma região muito seca, né? Caracterizada por pouca precipitação e por uma baixa, né, quantidade de vida vegetal e animal. O deserto mesmo, o deserto árido mesmo, ele não tem quase nem vida, nem vegetal, que é a natureza, e muitas das vezes nem animal. Mas vamos falar um pouquinho aqui o que diz aqui o contexto. Quando falamos em deserto, podemos imaginar a dificuldade de encontrar alimentos. Mas a provisão de Jesus não importa as circunstâncias. Os discípulos, com o coração endurecido, não viram nenhuma possibilidade de encontrar alimentos naquele lugar. Eles nem sequer lembraram do primeiro milagre que Jesus tinha realizado. Eles só viram o problema, mas não a solução. Né? Então Jesus ali naquele momento também encontrou ali uma dificuldade com os seus discípulos. Eles, com o coração endurecido, eles não viram nenhuma possibilidade, né? Eles achou impossível ali naquele lugar Jesus, né, alimentar aquela multidão, porque não tinha alimento ali naquela região. Mas Jesus, neste momento, né, naquele momento, ele provou para os discípulos que ele tinha poder para realizar milagres, né? E aqui fala aqui, é muito importante aqui que eu grifei aqui, ó, que eles só viram, os discípulos, só viram o problema, mas não a solução. Muitas das vezes também acontece na nossa vida, né? Muitas das vezes na nossa frente nós vemos só problema, mas nós esquecemos, né, que também tem solução. Né? Muitas das vezes nós somos carne, muitas das vezes nós somos até mesmo, né, sem fé, levados por um pessimismo, né? E diante do problema nós achamos que não tem solução. Mas nós sabemos que à medida de que nós, né, diante, né, do problema, se nós tivermos a convicção de que nós estamos, né, com Jesus, nós temos a certeza que Ele irá nos dar a solução no momento certo, né? Aqui Jesus demonstrou, né, que tinha solução naquele lugar. Era de difícil acesso, era de difícil alimentação, mas ele sabia que ele iria realizar, ele iria resolver, né, aquele problema ali diante daquele povo para dar para eles alimentação. Então nós vimos aqui, vamos ler aqui mais um pouquinho para nós concretizar o milagre que Jesus fez para aquele povo. Aí, aqui fala, item 2 e 3. Um rapaz preparado na jornada. Está aqui um rapaz que tem 5 pães de cevada e 2 peixinhos. Mas o que é isso para tantos? Naquele momento ali, nós vimos aqui que Filipe,
Aqui ele diz assim: ao que lhes disse um dos seus discípulos, André, né, irmão de Simão Pedro, né, foi André que falou: está aqui um rapaz que tem 5 pães de cevada e 2 peixinhos, mas que é isso para tantos? Né? Então André naquele momento ali ele achou, né, 5 pães e 2 peixinhos para tanta pessoa, quase 5.000 pessoas. Naquele momento ali ele duvidou, né? Que é isso para tantos? Então naquele momento ali Jesus, ele pediu para que o povo sentasse na relva de 50 e 50. Que naquele momento ali ele iria começar a realizar o milagre diante do povo. Então nós vimos aqui que Jesus, como onisciente, já sabia que aquele jovem iria levar aqueles pães e aqueles peixinhos para a realização do grande milagre. Vendo aqui, né, como Jesus é onisciente, né? Ele já sabia, ele sabia que ali tinha aquele rapaz ali, que tinha aqueles 5 pães e 2 peixes para realizar aquele milagre, né? Mas ele fez ali para testar a fé dos seus discípulos, né? Porque Jesus, ele é onisciente, ele sabe tudo, o primeiro, o passado, o presente e o futuro, ele sabe tudo, né? Então vemos aqui que Jesus supriu a necessidade da multidão em vez de pensar somente nele. Olha aqui a palavra bonita, né? Jesus, né, supriu a necessidade da multidão. Então ele, em vez de pensar somente nele, ele poderia, né, ele mesmo comer ali aqueles pães, 2 peixinhos ali, que ele era líder, ele era Jesus, ele era, né, ali estava juntamente com a multidão fazendo milagre, ele poderia, mas ele preferiu, né, dar primeiro para a multidão do que para ele mesmo, porque Jesus, ele tem compaixão das pessoas, Jesus, ele tem amor pelas pessoas. Então vimos ali que foi um grande milagre realizado naquele momento. O rapaz entregou, né, para André e ele levou para o mestre. Não podemos fazer o milagre. Não podemos fazer o milagre. Mas podemos levar o que temos em nossas mãos. Mas podemos levar o que temos nas mãos de Deus. Aqui é uma lição muito, né, bonita. Muitas das vezes não podemos realizar um milagre, mas nós, né, temos a quem pedir para que realize o milagre, que é Deus. Deus está pronto para realizar. Depende muitas das vezes da nossa fé, né, da nossa conduta com Deus. Mas se nós tivermos comunhão com Ele, se nós pedirmos, Ele está pronto para nos suprir, né? Deus utiliza daquilo que temos. O milagre de Deus começa com aquilo que você tem nas mãos. Aqui vemos aqui, né? Moisés, ele demonstrou aqui, o escritor demonstrando aqui, né, que Moisés tinha um cajado e com ele abriu o mar vermelho. Davi tinha consigo uma funda e matou o gigante. Então, né, vemos aqui um grande milagre, né, que Jesus, ele realizou, né, através daqueles 2 pães, 5 pães e 2 peixes. Imagine a dimensão, né, da multiplicação. Quase 5.000 homens, sentados 50 e 50. Né? Jesus pediu para os discípulos que eles passassem, né, e deixassem o povo comer à vontade. Então o povo comer à vontade e sobejar ainda, sobrar ainda 12 cestos de pães ainda, que sobrou da multiplicação. Então nós vimos que Jesus, ele faz as coisas bem feitas. Louvado seja o nome do Senhor. A providência de Jesus. Ele
Sabemos que devemos confiar no agir de Jesus. Ele cuidará da multiplicação. Vimos aqui que o escritor aqui, o pastor Gilvan, ele fez aqui uma alusão sobre o profeta Eliseu, quando ele chegou ali na casa da viúva de Sarepta, né, que ele chegou ali e pediu para ela fazer ali um bolo para ele, né, e ela falou assim: ó, meu senhor, eu só tenho um pouco de azeite e um pouquinho de farinha, vou fazer para eu e meu filho e nós vamos morrer. Então naquele momento ali ele pediu para ela: faz primeiro para mim, porque aí vimos ali o poder da multiplicação. Então aquela viúva, ele obedeceu o profeta. Aí ali ela fez aquele bolo, né, trouxe para o profeta. E a partir daquele momento, ele falou para aquela viúva: o azeite da botija nunca faltará e nem a farinha da panela também nunca vai faltar. Então nós vimos aqui, né, o poder da multiplicação. Louvado seja o nome do Senhor nosso Deus. Jesus é organizado. Jesus mandou que os discípulos organizassem a multidão, né, conforme dizemos aqui, né, de grupos, de 50. E né, ele fez ali tudo certinho, ali, ele pediu para fazer, porque Jesus, ele é organizado, ele não gosta de coisas bagunçadas. E também nós sabemos também que ali ele fez, né, os discípulos deu a ordem para eles, Jesus deu a ordem para os discípulos, para eles, né, pedir para o povo fazer conforme Jesus lhe otorgou, e aquele povo obedeceu, porque Jesus, né, ele sabia que se fizesse de 50 em 50, né, ficaria fácil para dar alimentação para aquele povo, porque Jesus, ele é organizado. Então nós vimos aqui, né, nessa lição nós aprenderemos, né, que diversas partes importantes que nós devemos, né, confiar no Mestre. Sabemos que ele está pronto para suprir todas as nossas necessidades no momento em que nós precisarmos. Vimos aqui a conclusão que diz assim: tendo analisado esse grande milagre da multiplicação, nós precisamos entender qual a vocação que fomos chamados para servirmos melhor ao Senhor. E isso é um grande privilégio de servir a Deus, né, com os talentos que Ele nos proporciona. Ame a Deus, ame a seu próximo e valorize a igreja que você congrega. Né? Aqui ficou bem claro, né, que nós devemos amar a Deus, né, amar o nosso próximo e valorizar a nossa igreja pelo qual nós estamos congregados. E que Deus abençoe a todos os nossos irmãos, que ficamos, né, com estas palavras. Que Deus possa nos abençoar a cada dia, a cada instante e a cada momento. Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. Amém.